Essa videoaula vai tratar das redes de cooperação formada por negócios inclusivos diante da pandemia do Covid-19. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês o meu PowerPoint. Um minutinho, estou abrindo aqui. Vamos compartilhar, fazer o F5 e vamos começar. Então, o título da videoaula é Negócios Sustentáveis diante da pandemia do Covid-19, o caso da Trechim no mercado de resíduos sólidos. Eu sou o professor Francisco Duarte. A Trechim, ela é uma empresa startup que trabalha na área de gestão de resíduos sólidos, como a gente vai ver adiante. Mas antes de tudo, para começar, a gente precisa entender o que é essa pandemia do Covid-19 e como ela está relacionada com o nosso modo de produzir, com a construção do tipo de economia que a gente vem desenvolvendo há muitos decênios, né? Então, a pandemia, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as doenças transmitidas de animais para seres humanos estão em ascensão e pioram à medida que habitats selvagens são destruídos pela atividade humana. Ou seja, a pandemia é uma consequência socioambiental do modelo de produção econômica capitalista que destrói a fauna e a flora e de modo que rompe as cadeias de transmissão viral e expõe os seres humanos a doenças que, em geral, seriam transmitidas dentro dessa cadeia entre animais. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, entende que os morcegos são os prováveis transmissores da Covid-19. Eles ainda não têm certeza se houve algum animal que intermediou essa transmissão entre o morcego e os seres humanos. Pode ser, é uma probabilidade, eles estão estudando sobre isso. Mas a questão central aqui é entender que Covid, essa tragédia que a gente está vivendo, é sim e, e está sim totalmente relacionada com a problemática dos desastres ambientais e com a forma como a nosso sistema produtivo tem lidado com o ecossistema de maneira nefasta. Bom, vamos seguir aqui. Então, vamos falar um pouquinho das consequências, né? As consequências mais óbvias do Covid-19 no mundo é que no dia 7 de junho nós já tínhamos infectados em todo o mundo 7 milhões de pessoas e 402 mil pessoas em todo o mundo já haviam morrido por conta do vírus. No caso brasileiro, nessa data, 691 pessoas já haviam sido infectadas e mortas já haviam 36 mil pessoas no Brasil naquele momento. E essas informações advêm do site da Universidade Johns Hopkins, uma universidade americana que está fazendo o balanço mundial dos dados de infectados, recuperados e pessoas levadas a óbito pelo Covid. Bem, então, a crise ambiental é um elemento marcante do momento da civilização humana e ela vem com outros riscos que colocam um perigo crescente à reprodução das sociedades humanas. Por exemplo, o desemprego, a pobreza, a desigualdade social e a destruição ambiental, que é o tema central aqui da nossa videoaula. Então, dentre os inúmeros elementos que conformam o que eu estou chamando aqui de destruição ambiental, há diversos fenômenos, né? O aquecimento global, a poluição do ar, dos oceanos, sobretudo por conta de resíduos plásticos, o desmatamento, a destruição da biodiversidade. Esses dois elementos de destruição da biodiversidade e desmatamento estão profundamente imbricados, atrelados à questão do aquecimento global, o acúmulo de resíduos sólidos sem tratamento adequado, que é o elemento central aqui da nossa videoaula, né? Que é a produção de lixo em massa e a dificuldade de dar um destino a esses resíduos, um destino sustentável, um destino que possa tornar a relação entre economia e meio ambiente mais equilibrada. Bom, a ideia central, então, é perceber que esses problemas são problemas mundiais e eles são muito graves no Brasil. E olhar por conta da nossa audiência, né, que é voltada principalmente para moradores, pessoas que produzem, trabalham na Baixada, é olhar a Baixada Fluminense como um microcosmo, como um pedaço da realidade brasileira e como essa realidade da Baixada Fluminense vem convivendo com os desafios ambientais, né, que essa interação entre economia produtivista, capitalista e meio ambiente geram.
né? Então, a Baixada Fluminense, ela é, antes de tudo, um polo industrial, é o principal polo industrial da cidade do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Duque de Caxias é o maior polo do estado, né? Tem o maior símbolo disso é a refinaria, a Redu, que pertence à Petrobras. Queimados também tem o seu distrito industrial, um distrito industrial relevante. Nova Iguaçu, por exemplo, apresenta em seu território várias indústrias químicas, e indústrias também do setor de aço e que produzem metal. E Itaguaí e Seropédica contém seus territórios pedreiras e extração de areia, né? Então, é uma região industrial. Essa região industrial, ela ainda ou seja, essa produção industrial ela gera vários problemas ambientais. E a isso se soma o fato de que, historicamente, a região da Baixada Fluminense tem sido uma região de descarte de resíduos sólidos. O que significa isso? Ela é, historicamente, uma região que apresentou em seu território lixões, como os de Jardim Gramacho, que ficava em Caxias, e de Marambaia, que ficava em Nova Iguaçu. Ambos desativados nas últimas 2 décadas, o de Jardim Gramacho em 2012 e o de Marambaia em 2003. E, felizmente, sinal de que nós estamos avançando na nossa política de resíduos sólidos, muitos desses lixões têm sido substituídos pela construção de aterros sanitários, como é o caso da Central de Tratamento de Resíduos, CTR, em Nova Iguaçu, né? O que acontece? Então, temos duas dinâmicas aí que são extremamente poluentes, né? A presença de regiões, setores dessas cidades voltados para o descarte de resíduos sólidos e a presença também de distritos industriais com um impacto significativo nas condições ambientais dessas cidades. E, ao mesmo tempo, e felizmente, a Baixada também abriga uma série de zonas de proteção ambiental. Se temos algumas delas aqui, a Reserva Biológica de Tinguá, em Nova Iguaçu, a Floresta Nacional Mário Xavier, em Seropédica, os parques municipais naturais da Taquara e da Caixa d'Água, de Nova Iguaçu, que fica em Duque de Caxias, o Parque Nacional de Nova Iguaçu e o do Curió, que fica em Paracambi. As áreas de proteção ambiental da Bacia do Guandu, né, e de Jericinó-Mendanha. Ou seja, nós temos uma região que, ao mesmo tempo que tem atividades extremamente poluentes, abriga também um conjunto de atividades importantes para a proteção ambiental no nosso estado, no nosso país, né? Então, há uma disputa aí em como ocupar esse solo, né? E, obviamente, que essa disputa por espaço de ocupação do solo, mais proteção, mais industrialização, gera problemas, conflitos socioambientais e desafios para a gestão pública e também para os negócios privados, né? Então, desafios da gestão ambiental na Baixada Fluminense. Tem dois grandes desafios, tem outros, obviamente, mas eu gostaria de citar aqui dois, né, que é a ausência de saneamento básico nas cidades no sentido amplo, né? Isso não é um problema só da Baixada Fluminense, é uma realidade da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, você tem também uma grande dificuldade de implementação da política de gestão de resíduos sólidos, né? Uma gestão integrada pelo poder público. Então, são dois desafios para que a questão ambiental consiga ser equacionada de forma mais eficiente e sustentável no Brasil e aqui no caso da Baixada Fluminense que a gente está tratando mais especificamente. Bom, então aí chegamos ao tema central da nossa palestra, né? Da nossa videoaula, que o investimento em negócios sustentáveis pode ser visto como uma oportunidade diante de desafios ambientais. E aqui a ideia é fazer uma reflexão a partir da gestão de resíduos sólidos do caso específico dessa empresa chamada Trashin. É uma startup, ou seja, uma empresa que está numa fase inicial, buscando levantar capital, fundada por jovens empreendedores, e que é voltada, que tem no seu core, né, no centro do seu negócio, a solução de problemas socioambientais. Ou seja, ela não é só uma empresa para gerar lucro, mas ela é uma empresa que tem como sentido central da sua atividade, né, como seu objetivo, promover a sustentabilidade ambiental a partir, né, socioambiental, a partir do tratamento de resíduos sólidos. E o modelo operacional dessa empresa é muito interessante, ele funciona em quatro pernas, né, digamos assim, em 4 etapas, para ser mais preciso. A educação ambiental, o que ela faz?
ela, ao buscar clientes, captar clientes junto a empresas e condomínios, ela mostra para esses clientes a importância da educação ambiental para construir uma relação mais saudável com os resíduos sólidos, com o lixo, ou seja, ela ensina a partir de mecanismos pedagógicos, instrumentos, como essas empresas, esses condomínios que passam a ser seus clientes, podem gerir, separar seu lixo, para que, numa segunda etapa, a Trechin possa fazer uma retirada desse lixo e transportá-lo para fora dos condomínios, das empresas, mas aí já um lixo mais preparado para ser reciclado na terceira fase, né? A destinação é a fase em que a Trashin leva o lixo recolhido de seus geradores, seus clientes, para as cooperativas de catadores. Nessas cooperativas, há uma segunda preparação desses resíduos, muito mais profissional, em que se separa aquilo que pode ser utilizado para reciclagem e vender para aquelas empresas que produzem produtos reciclados, que usam produtos reciclados como matéria-prima, e também há, e aí vai depender do caso, do tipo de cliente que a empresa tem, o próprio beneficiamento desse produto. Ele não vai a matéria-prima bruta para reciclagem, mas sim um produto mais sofisticado para um conjunto de empresas que necessitam desse produto beneficiado, né? E na quarta etapa, você tem a remuneração da cadeia, né? A Trashin, ela gera renda para ela mesma, com essa venda que ocorre na terceira etapa, remunera também as cooperativas, né? As cooperativas de catadores, e também os geradores, igualmente os geradores de lixo, ou seja, aquele primeiro grupo lá, as primeiras empresas, né, ou condomínios de pessoas, moradores, que concordarem, fechar um contrato com a empresa para que ela tratasse seu lixo. Então, ela gera remuneração para esses três autores e gera uma cadeia produtiva que depende de resíduos sólidos, né, para continuar fazendo seu produto. Então, a ideia central aqui, os princípios desse negócio, um dos elementos centrais desses princípios é a questão da economia circular. A ideia de que o resíduo de uma atividade alimenta, se torna um insumo, a matéria-prima de outra atividade, né? Que é aquela que vai chegar lá na terceira etapa e vai vender. Então, você passa a ter uma economia que funciona muito mais como o meio ambiente, né? Funciona de forma circular, em que todos os resíduos gerados por um determinado ator são reaproveitados por outro, né? O segundo pilar do negócio da Trashin é a educação ambiental, né? A educação ambiental é fundamental para o convencimento naquela primeira etapa dos atores, dos geradores de lixo, de que é fundamental preparar bem o lixo para a hora da retirada, porque é a manutenção adequada desse lixo que vai permitir que a Trashin gere mais valor ao longo da cadeia. E ao final é muito interessante que a Trechinha apresenta um conjunto de dados sobre o desempenho daqueles geradores de lixo. Olha, vocês estão separando assim, está acertando, a gente está conseguindo extrair 80% do material que seria aproveitado, é necessário avançar mais e tal. Então, há toda uma produção técnica de conjunto de dados para mostrar, olha, o desempenho melhorou, piorou, para que essa produção da cadeia seja cada vez mais eficiente para todos os materiais que possam ser reaproveitados, sejam ao final reaproveitados, né? E o terceiro ponto, que eu acho fundamental, principalmente a gente vai entender por que no próximo slide, por que esse ponto é tão fundamental para discutir a Baixada Fluminense, é que essa empresa ela não nasce sozinha, né? Ela é uma empresa que está incubada dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, uma instituição federal de ensino que ajudou a se formar do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das articulações com o mercado. Ela recebeu consultorias desde o começo dos professores do IFE, e no segundo ano de formação, já em 2019, ela foi fundada em 2018, ela passou também a fazer parte do Polo Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde ela tem conseguido expandir cada vez mais sua cadeia de produção, encontrando novas empresas que estão interessadas nesse tipo de serviço de gestão dos resíduos sólidos. Então, é fundamental esse ponto, porque
você entende como é que o papel do Estado também, da ciência, da política de ciência e tecnologia é importante para promover, para impulsionar iniciativas inovadoras no mundo dos negócios, né? Então, é uma iniciativa de cooperação com vários stakeholders. Bom, e aí é interessante perceber como é essa cadeia de sucesso, de exploração integrada da gestão dos resíduos sólidos, como é que ela consegue também agora, diante da pandemia, gerar um conjunto de ações de responsabilidade social muito efetivas. Responsabilidade social mesmo, porque não é aquela ação estanque que a empresa faz uma doação, faz o que a gente chama de ação privada, mas ela faz sim uma atividade que promove bem-estar socioambiental, ou seja, da sociedade, do meio ambiente, a partir do cerne, a partir da ideia central do seu modelo de negócio. Então, nesse contexto, a Trashin tem produzido máscaras reutilizáveis a partir de resíduos têxteis, que ela consegue junto aos seus geradores de lixo. Esses resíduos têxteis vêm de uniformes de empresa, de mochila, usada por integradores, e com isso ela leva esses resíduos para as cooperativas, e as cooperativas têm sido capazes de produzir máscaras, né, que são então doadas à comunidade carente. Além disso, a Trechin tem procurado, durante a pandemia, disponibilizar materiais de higiene, de equipamentos e equipamentos de proteção individual e doação de cesta básica para esses profissionais das cooperativas, né, parceiros da empresa. Então, é importante nesse momento que a contaminação está muito difundida no Brasil, então a proteção desses funcionários e também a geração de renda para eles, né? E, por fim, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Trechin foi e conseguiu se inserir na cadeia de plásticos, né, para produzir, para gerar insumos recicláveis para a indústria de plástico produzir protetores faciais, aquele shield face, né? Aqueles escudos de plástico que têm sido utilizados em hospitais e entre grupos que estão em risco nessa pandemia. E aqui, para concluir, então, por que essa iniciativa chama atenção, né? Porque ela é uma forma é um negócio social que gera uma interação em rede, que é o tema dessa videoaula. É como gerar iniciativas de empreendedorismo em rede, né? A Trashin é um exemplo, mas ela não se faz sozinha. Ela é uma rede que produz uma gestão integrada a partir da articulação com instituições públicas de ensino, as suas empresas, seus geradores de lixo, as cooperativas de reciclagem, né? E a indústria de beneficiamento e transformação, que pega como matéria-prima o lixo que foi separado pela Trashin. Então, você tem uma cadeia, e isso sim é uma gestão integrada de resíduos sólidos, e o pivô dessa cadeia, dessa rede, é a Trashin, que faz a conexão entre esses diferentes atores. E o Estado não deixa de estar fora dessa iniciativa de mercado, porque ele entra aí com as instituições de ensino superior. E por que essa iniciativa? Aqui nós temos as referências na internet, e esse texto que é muito interessante da professora Tatiana Pereira, da Rural. Mas por que, para finalizar, por que essa iniciativa é tão importante para a região da Baixada? A região da Baixada conta com vários IFES, né? Na cidade de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, São João de Meriti, todas elas têm sede de IFES. A UFRJ, Federal Rural, ela está em Seropédica e está em Nova Iguaçu. Então, com a energia empreendedora da Baixada e com o apoio das instituições de ensino, é possível sim que nós façamos, enfrentemos desafios importantes socioambientais e conseguimos, aos poucos, através de reformas, de mudança de pensamento, transformar o nosso modelo produtivo produzindo uma economia que seja mais integrada com o ecossistema, menos violenta, menos nefasta. É isso, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e deixo um abraço a todos. Muito obrigado.